Meu nome é Bernardo Barçanoval e eu estou aqui com o João Maia. Esse aqui é o nosso trabalho, é a integração do Genesis com o NGSpice. Qual que é o nosso projeto? Qual que é a nossa proposta? Qual que é o nosso problema? Basicamente, a gente tem o NGSpice, que é um simulador de circuitos elétricos, não é de eventos. Ele recebe um arquivo .cir, que é uma descrição do circuito, como mostra ali à direita, e ele vai pegar esse arquivo .cir com as dadas configurações e vai realizar uma simulação elétrica e nos dar uma saída. Essa saída ela pode ser dados, ela pode ser um plot, ela pode ser diversas coisas. Nosso objetivo é integrar ele com o Genesis de forma que seja transparente para o usuário. Ele está instanciando componentes do Genesis, como resistores, capacitores, e rodar isso sem que o usuário tenha em momento nenhum que saber que ele está interagindo com o NGSpice. Como que a gente faz isso? Numa questão arquitetural, as classes que a gente tem são as seguintes. A partir do modo Data Definition, a gente herda uma classe que é o Spice Runner, que é a classe responsável por rodar o arquivo Spice final e fazer a compilação dele. E a partir do modo Component, a gente herda outras duas classes. O Spice Node, que é basicamente o nodo que faz interconexão entre eles, ou das nets, e o Spice Circuit, que é de fato os componentes de circuito da simulação. Isso aí vai ser a nossa fonte de corrente, o vSource, o resistor, vai ser um capacitor, vai ser um full adder, vai ser todos os componentes elétricos, de fato, serão instâncias de Spice Circuit, mais especificamente, filhos dele. Vamos lá. O Spice Runner, ele tem como responsabilidade compilar os componentes Spice num arquivo Spice único e rodar o arquivo Spice no NGSpice. Basicamente, ele vai receber como entrada uma série de subcircuitos, referências a modelos externos que podem ser necessários para compilar transistores ou diodos, que não são tão simples, e a instâncias de cada componente. Então, basicamente, em alguns casos você vai ter um subcircuito de um full adder, descrevendo como que ele é escrito, e você vai ter várias instâncias deles de fato declarados no circuito. Ele vai compilar esse arquivo .cir e vai mandar rodar, e pegar os resultados. A classe Spice Circuit ela tem como responsabilidade receber uma string, que é literalmente uma string com a descrição de um circuito Spice. Essa é uma descrição pura, plana. Ele vai passear essa descrição e ele vai identificar o que são declarações de subcircuito, o que exige referência a modelos e como ele vai instanciar um componente a partir disso. Além disso, o Spice Circuit ele é responsável por gerenciar as conexões de um componente com nodos. Os filhos do Spice Circuit são as implementações dele que o usuário vai poder interagir com. Basicamente são resistores, capacitores e afins que eu citei antes. Basicamente eles servem como interfaces para interagir de fato com o Spice Circuit. Basicamente eles vão receber uma série de parâmetros. Para o resistor, por exemplo, ele vai receber uma resistência. Para o vSource, que é a fonte de tensão, vai receber uma VDD. Para uma fonte de tensão senoidal, vai receber uma frequência ainda VDD. E a partir disso, eles vão instanciar Spice Circuits, gerando uma descrição pré-pronta de circuito Spice. Assim, o usuário nunca vai ter que declarar de fato uma string Spice. Ele vai só declarar o componente com os parâmetros que e automaticamente vai ser gerada a descrição Spice dele. O Spice Node ele é um dummy. Ele é basicamente um componente que só tem um nome. Ele existe porque a gente precisou elaborar uma forma de conectar múltiplos componentes no mesmo nodo, que não era possível fazer no Genesis. Basicamente, todos os componentes podem se conectar aos nodos, e o nodo ele só serve para falar quem que está conectado com quem. Temos aqui como exemplo o Half Adder, que é o esquemático do circuito que a gente vai simular. Esse aqui seria o código no Genesis para simular aquele circuito. No começo a gente tem as definições iniciais de toda a simulação, a gente instancia o Genesis, seta o trace level, inicializa os plugins, etc. A gente tem também aqui a instanciação do runner, que também é o compiler do Spice. Em seguida a gente tem a instanciação das nets ou os nós. É bom frisar aqui que o nó que representa o GND na simulação precisa ser nomeado GND, por isso que ele é o único que tem um nome aqui na instanciação. Os outros é opcional colocar um nome, se não colocar um nome ele dá um nome automaticamente, mas o GND precisa ser GND, isso é uma questão do próprio Spice. Em seguida a gente tem algumas definições de simulação e de uma atenção que a gente vai acabar usando em alguns componentes na instanciação deles.
Primeiramente, a gente tem aqui a instanciação de um vSource. A gente instancia ele, em seguida a gente precisa fazer a inicialização, passando o runner, que a gente instanciou ali em cima, e a tensão da fonte do vSource. E em seguida a gente liga ele em duas nets, VLD e GND. Abaixo dele a gente tem a instanciação de vPulse. Esse também a gente instancia como qualquer outro componente, faz a inicialização, passando a tensão e o tempo de simulação, e liga ele em duas nets. Abaixo dele tem outro vPulse, que segue a mesma ideia do anterior. A instanciação de uma XNOR. A XNOR ela tem vários parâmetros, mas todos eles têm uma versão default, que a XNOR, na maioria das vezes, ela não tem muitas variações que a gente possa querer fazer num circuito simples como esse, então a gente passa apenas o runner e análogo para NAND. Por fim, a gente tem a configuração da simulação, a gente passa o tempo total de simulação e o step, e o que a gente quer plotar no gráfico. Em seguida, a gente compila o arquivo SPICE e pede para o runner rodar esse arquivo. Vou frisar aqui também que a gente quer melhorar essa saída aqui para conseguir alguns dados mais significativos para o usuário, que agora ele simplesmente dá output de todos os dados que o NGSpice gera e o gráfico está num lugar meio inconveniente. A seleção do que plotar no gráfico também não está muito agradável. Outra coisa também que é bom frisar é que a gente não conseguiu manter a mesma interface que os outros componentes do Genesis usam por enquanto, que é aquela do componente get connections e depois a gente faz a inserção, que a gente está usando um inserted rank que faz parte da nossa biblioteca mesmo, da parte de Spice. Algo que dificultou bastante a implementação seguindo esses mesmos parâmetros que os outros componentes usam de get connection e depois insert, é que a gente precisaria modificar. A gente acredita que a gente precisaria modificar arquivos além dos models, model data definition e model component. Então a gente preferiu não fazer essa alteração por hora e consultar o professor antes de fazer esse tipo de modificação. Essa aqui é a descrição gerada pelo circuito mostrado anteriormente no Genesis. Essa descrição foi gerada pelo Genesis. Não foi um arquivo escrito à mão. Essa é a saída que a gente tem. E essa seria a saída da simulação, com o arquivo à esquerda sendo o arquivo que é salvo na pasta que o usuário pode abrir para verificar a saída do gráfico. Que a gente tem, vou mostrar um outro exemplo de circuito, um retificador de onda completa. À esquerda a gente tem a descrição SPICE gerada pelo Genesis e à direita o esquemático desse circuito. Essa aqui seria a saída da simulação e agora eu vou mostrar no próprio Genesis como que está o código e rodar o código para mostrar como ele está funcionando. Estou entrando aqui na VM. Esse aqui é o código do retificador. Segue a mesma ideia do código que eu mostrei antes do Ralph Eder. Modificação dos componentes que a gente usa, né? Aqui a gente tem as 4 nets, GND, VDD, VMVP, as parâmetros de simulação, tensão, tem a instanciação de um vSine, uma onda senoidal, a gente passa a tensão e a frequência da onda, passa aqui as nets que ela está ligada, instancia os 4 diodos necessários para fazer a ponte. Tem a instanciação do capacitor e do resistor aqui no final. A gente define aqui no final, então, também a saída do que vai ter no gráfico. Como frisa novamente, a gente visa melhorar a descrição dessa saída para a próxima entrega e a compilação do Spice File e a execução dele. Vou rodar aqui, já está compilado, então foi bem rapidinho aqui o build. Essa aqui é a saída que a gente tem aqui no terminal. Lá nisso a gente tem o gráfico gerado. O gráfico está na mesma pasta que foi executado o binário do Genesis, então está nessa pasta um pouco inconveniente por enquanto. A gente tem que falar com o professor para ver como que a gente poderia melhorar isso, onde a gente poderia colocar essa saída. Vou abrir aqui o gráfico só para mostrar, né, a saída. Você precisa de qualquer leitor de PDF para abrir esse gráfico. A saída é bem simples.